Aridiane Belk de Oliveira, coordenadora adjunto 2 do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. A secretária Sul, Domingos Vector. Sul, Domingos Vector. E o coordenador geral do Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias Hidrográficas. Brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor, nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o Brasil. Desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, de própria natureza. Esperas beleza, esperas forte invade o colosso, forte invade o colosso. E o teu futuro esteja saída, e o teu futuro esteja saída, brisa, terra dourada, brisa, terra dourada. Entre outras milas, entre outras milas, eternamente nesse esplêndido, deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digno verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Bem, nesse momento, dando sequência, passo a palavra já para o coordenador geral do Fórum Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul, senhor. Aqui nos estados. E mais uma vez, então, agradecer essa presença, porque trouxe mais uma chuva, a presença aqui do coordenador geral do Fórum, sou Maurício Escalon. E com grande satisfação a gente está agradecendo esse espaço aqui cedido para essa nossa reunião. Então, pessoal, esse tema aqui sobre recursos hídricos, então nós temos essa discussão, essa avaliação, e dentro desses eventos críticos bem-vindos, pode se esquecer para agradecer a organização, o pessoal da organização. Muito obrigado, pessoal, por nos ajudarem a participar. Muito obrigado. Do Estado do Rio Grande do Sul, receber essa reunião do Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Para quem não sabe, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul é a federação mais antiga do Sul, como vocês muito bem devem saber, tem uma particularidade. Tem um estado onde 40%, mais de 40% do seu pensar que água é um componente da produção agrícola. E é algo muito, muito importante para a produção do primeiro setor da agricultura. No setor agrícola, agro, silvo, pastoril, a questão de cobrança de água é isenta exatamente como fundamental fator esse setor. Como vocês devem ter muito bem acompanhado todos os nossos problemas climáticos que nós temos passado nos últimos anos, ou excesso de água, ou falta de ser atualizada e modernizada. E quero desejar a todos que nesses 2 dias do Fórum Nacional e depois dos 2 dias do Encontro Estadual dos Comitês de Bacia Hidrográfica, trabalhamos.
Em sequência, representando o governador do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, senhora Marjorie Kaufmann. Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, senhora Marjorie Kaufmann. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar todo esse... Também gostaria de cumprimentar o Fábio Avancini, que aqui representa o presidente Domingos, e dizer da importância desse momento do colegiado, importante dos agricultores, dos produtores rurais, e são parte fundamental da economia, como já mencionado pelo Fábio, muito graves das mudanças climáticas, e todo mundo só lembra da enchente de 2024, alguns da enchente de 2000 lembra da enchente de 2024, alguns da enchente de 2023 também. Eu sou do Vale do Taquari, região de Lajeado. Em 2024, o Estado passa a viver um novo plano de governo, o Plano Rio Grande. Esse plano investiu mais de 21 bilhões de reais na reconstrução, fundamentais para que a gente pudesse lidar com esse novo momento climático e esse momento que traz um desafio essencialmente hídrico, onde a intenção, e está se cumprindo uma parte já, metade já foi concretizada, é um levantamento a pleno dos recursos hídricos, na região. Ainda temos o fundamental papel de orientar a sociedade, e por isso temos outros instrumentos de modernização que trazem uma melhor eficiência, ter a sua execução com a aprovação de recursos junto ao Fundo de Recursos Hídricos, que é formado por muitos que estão aqui nessa sala e que vão trazer uma segurança também na criação de uma autoridade que possa ter uma gestão a pleno da dinâmica das águas no Estado, no projeto, e muito menos a manutenção. E essa gestão sobre todos esses instrumentos que interferem na dinâmica hídrica, ela está por legislação. Fôssemos todos unidos, com certeza não teria sobrado nada do Rio Grande do Sul. Público, privado, gaúchos, brasileiros, o mundo inteiro olhou e ajudou o Rio Grande do Sul, e nós... Obrigado, secretária. Tenho que fazer o registro aqui do presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Seção Rio Grande do Sul, senhor Paulo, está aqui presente, também o diretor aqui adjunta, o coordenador adjunto 2 do Fórum Nacional de Comitê de Bacia Hidrográfica, Meridiano Bel de Oliveira. Bem, pessoal, bom dia a todos. É com muita alegria, na mesa, em nome do nosso coordenador Maurício, nossa coordenadora Cristina, da MEL, obrigado pela recepção. Cumprimentar também aqui a Marjorie, né, que representa aqui o governo do Estado do Rio Grande, essa federação tão importante, e como foi mencionado, 40% do PIB do Estado do Rio Grande do Sul está na agricultura. A gente sabe a importância, a gente sempre no Ceará, agricultura, também que o nosso secretário de Recursos Hídricos, deputado Fernando Santana, está se deslocando em Brasília, vai estar conosco no período da tarde. Então, nos deixa muito feliz, secretário que tem contribuído. Logo na sequência, nós temos o encontro do Rio Grande do Sul, temos encontros de importância e encaminhamentos para todos nós. Obrigado a todos. Agora, Isânia, com a palavra a coordenadora adjunta 2. Água d'água do Brasil. Agora, Isânia, com a palavra a coordenadora adjunta 2. Água d'água do Brasil e fazer dela do melhor uso, né? Então, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de fazer dela do melhor uso, né? Então, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todos por essa reunião. Muito obrigado. Obrigado, Maria, com a palavra. Do Rio dos Sinos, né? E a gente vê, principalmente pelo fato de a gente estar muito interessado em saber do encaminhamento a partir da questão das cheias, né? Do encaminhamento a partir da questão das cheias, né? Do ano de 2024. E saber como é que está a discussão da cobrança de recursos, porque é uma discussão muito grande em cima disso, agora no período da estará conosco a discussão também, né? Eu queria agradecer a presença de todos os membros do colegiado
secretárias, são em torno de 70 do Brasil inteiro, são 3 por estado, né? Nós temos aqui agora, ia falar das caras novas que nós temos no colegiado, que houve alteração com a nova eleição dos fóruns estaduais, né? Nós temos aqui a Pâmpela do Mato Grosso, levanta para a gente ver, Pâmpela. Karina de Sergipe. Também do Sergipe, o Jorge, companheiro antigo nosso aqui que está o Wellington de Alagoas, que continua no fórum Alagoas. Eu não sei se tem mais alguém novo aí, eu perguntei para o Eliel na secretaria. Ah, desculpa, gente, a professora Eliandra de Santa Catarina, cadê? Assim, representante lá de Alagoas, presidente, já pedi já foi lá de Alagoas, está aqui também, tá? Como é que é o nome dele, Eliel? É o Taitano Jânio. Ô, Taitano, faz um favor, levanta aí para a gente, que tem tantas mulheres, né? E nós estamos no mês das mulheres, nós comemoramos no dia 8 passado, né? O Dia Internacional da Mulher. E eu quero falar da minha satisfação de ter tanto pela participação delas, pela exposição delas, pela Nós vamos passar um vídeo aqui, pessoal, em relação à homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, né? Com a água e com a vida. Nos comitês de bacias hidrográficas e no Fórum Nacional, mulheres contribuem com conhecimento, diálogo, importância do trabalho, da presença e da liderança das mulheres, na construção de uma governança das águas mais forte, diversa e participativa. Que foi encaminhada a todos os senhores, vou fazer a leitura aqui inicial para conhecimento a todos os senhores, vou fazer a leitura aqui inicial para conhecimento aqui de quem é o colegiado coordenador, nós trataremos o dia de hoje, dia 24 de março e de amanhã, dia 25 aqui, nessa nossa primeira reunião ordinária, tá? Hoje pela manhã, das 9 até as 12 horas, a gente tem esses pontos de pauta aqui, conferência de coro, abertura que nós acabamos de finalizar. Logo na sequência aqui agora nós temos aqui a fala da doutora Ana Maria Moreira Marquesan, a cobrança pelo uso da água do Rio Grande do Sul, instrumento de gestão e sustentabilidade hídrica, isso no período da manhã agora, dia 24, tá? Retificação do calendário de reuniões ordinárias do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês 2026 e 27º Encontro Nacional de Comitês de Bacias 2026, a 7º Encontro 2026, informe geral da Coordenação Geral do Fórum Nacional e informes dos representantes do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, isso no dia de hoje. O representante, ele é diretor do Departamento de Representação de Bacias Hidrográficas e Planejamento de Recursos Hídricos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, atualização, encaminhamentos e deliberações da Comissão Local do 27º Encontro 2026, assuntos gerais, encerramento amanhã, até às 18 horas. Então, essa aqui é a pauta do dia de hoje. Carlos José Sobrinho Silva. Bom dia a todos. Carlos Silveira, diretor do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento. Muito do que eu vou falar no sistema de recursos hídricos. Em grande parte, esses avanços eles foram conquistados aí à força mesmo pela questão do que a gente enfrentou ali nas enchentes. Um antes das enchentes, né, 2023 e 2024, e um depois das enchentes. Cujos desafios se intensificaram, né, ainda mais. Como é que eu posso passar aqui? Pode passar, por favor.
E, para isso, é importante assim, a gente dizer que o Departamento de Recursos Hídricos, né, da SEMA, criado lá em 1994, né, pela lei da extinção da emissão das outorgas, tá? Mas, ao longo do tempo, nós fomos recebendo outras atribuições que não estavam previstas na lei original, como, por exemplo, Política Nacional de Segurança de Barragens, Política Estadual de Saneamento, né, por meio da nossa divisão de saneamento, e a própria Política de Resíduos Sólidos. Eu falo isso porque, pessoal, que existe um desafio muito grande entre lidar com questão de gestão de recursos hídricos e outros assuntos aí que não foram pensados inicialmente no Sistema Nacional de Gerenciamento. E com isso, o departamento ele está estruturado hoje, né, o Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, em 5 divisões, tá? Divisão de outorga, divisão de planejamento, divisão de saneamento, aos comitês de bacias, que é um trabalho que nós temos feito nos últimos tempos para fortalecer, para dar a atenção necessária, e acredito que os nossos comitês podem falar melhor para vocês, mas eles já estão vendo o resultado disso, né, na prática aí que nós temos feito. Cito aqui as novas chefes das divisões, a Sumire, né, que é a chefe da divisão de apoio institucional aos comitês de bacia, é muito importante vocês terem essa referência. E a Carolina Menegas, né, que é a chefe da divisão de segurança de barragens, as duas divisões. Então, essas iniciativas, né, dos avanços, elas abrangem ali desde a questão da governança das águas, do aprimoramento dos novos normativos, né, necessário fazer essa revisão, a questão da inovação tecnológica também, articulação com os nossos institutos de pesquisa, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Serviço Geológico do Brasil, tá? Nós temos fortalecido muito isso em relação a essas parcerias. Toda a questão de aprimoramento do nosso monitoramento hidrológico, a questão de segurança de barragens e também a integração da gestão de recursos hídricos com o saneamento básico. Então, como eu disse, nós temos um dos projetos que eu cito como muito interessante que nós estamos trabalhando ali no Departamento de Recursos Hídricos, né, enquanto representantes da Secretaria, é o projeto Rios, por meio de uma parceria de risco de desastres, com esse olhar na questão dos recursos hídricos, a promoção da justiça, o bem-estar social e o desenvolvimento de medidas escaláveis e replicáveis. O que é eficaz, tá? No âmbito da construção do projeto, os comitês de bacias estão incluídos, tanto que ali no início, né, quando a gente iniciou os trabalhos, temos questão de divulgar isso aqui no Departamento de Recursos Hídricos, para que houvesse essa interlocução, a integração, para que não surjam projetos aí caindo de paraquedas lá em que os comitês não estejam inseridos. Então, nós fizemos todo esse esforço. Pessoal, ele traz um olhar sobre a governança da gestão de recursos hídricos. Como a nossa secretária falou, o governo está trabalhando aí na revisão da política de recursos hídricos e da criação da autoridade, força para poder conseguir avançar com esse projeto aí. Temos a expectativa de que já agora no início do mês, né, que isso seja encaminhado para a Assembleia Legislativa aqui do Estado. Bom, mas também nós tivemos que adotar medidas relacionadas a toda a questão das outorgas. Tá? Nós tínhamos um decreto estadual lá de 1996, ultrapassadas, prazos de vigência de outorgas que não se faziam mais condizentes com a nossa realidade. Por isso, nós publicamos ali no ano passado um novo decreto de outorga, trazendo essa visão mais moderna, tá? Outorga eletrônica, mais confiança no usuário, prazos de até 35 anos, tá? Enfim. Isso é o que nos dá o caminho para poder fazer uma gestão de recursos hídricos mais fortalecida, tá? Nos anos, tá? Em relação a essa questão da outorga. E também, como eu já disse, né, ele está com conceitos ali alinhados já com a plataforma Águas Brasil, que a Ana lançou, que inclusive nós temos muito interesse em fazer essa de água do Rio Grande do Sul. Nós lançamos ele a primeira versão integral, assim, ali em 2018, tá? Mas já está sendo trabalhado desde 2015, tá?
Nós agora acessível ao usuário, em um ambiente, sei que a resiliência é uma palavra da moda, tá? Mas é exatamente isso, ele fica em nuvem, tá? Já está sendo disponibilizado como aconteceu da outra vez, nós tivemos um sistema que ele caiu, né? Para que isso não aconteça. Então, estamos tendo todo esse cuidado com uma tecnologia mais moderna, porque uma das coisas que aqui o estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma imensa quantidade de usuários no nosso sistema, tá? São mais de 100 mil usuários que nós temos lá registrados em nossa plataforma. Para fazer toda essa gestão de dados, é preciso ter esse investimento, e foi isso que a gente fez aí com o lançamento do novo sistema, tá? Para o cidadão, o que ele vai verificar é um sistema mais moderno, com menor chances de erros, tá? Direcionando ele. Então, em parte, o que nós estamos fazendo também, né, nesse sistema é olhando ali o que a ANA tem feito, né, na plataforma Mais Brasil, deixando um pouco parecido, né? Porque nós sabemos na nossa será o futuro da gestão de recursos hídricos do país, né? Pelo menos é a visão que eu tenho, assim, que nós temos. Também, pessoal, quando eu falo de Plano Rio Grande, né, como eu disse, pessoal, quando eu falo de Plano Rio Grande, né, como eu disse ali, como a secretária falou, ele nos possibilitou adquirir conhecimento que antes dos eventos climáticos a gente não tinha, tá? Como, por exemplo, toda essa questão de planejamento hidrológico, inteligência no Rio Grande, conseguido avançar em alguns aspectos relacionados. Por exemplo, como a secretária falou, né, na questão da batimetria, tão importante, né, isso ficou a cargo do nosso departamento, esses levantamentos aí, que hoje, né, justamente hoje nós estamos disponibilizando na plataforma de infraestrutura de dados espaciais aqui do nosso estado, né, alguns resultados desse levantamento de batimento que nós fizemos, tá? Desses primeiros 4 contratos aí, que no total envolvem 500 quilômetros de levantamento, né, recebidos, que são tão importantes, né, para o nosso estado, pode direcionar ligações políticas para desassoreamento, enfim, né? Esclarecer dúvidas que muitas vezes elas surgiram e como o Estado não tinha uma resposta objetiva, certa, com estudos, né, necessários, isso gerou uma certa confusão aí para a sociedade. Então, esse é um assunto que está ali a cargo do nosso departamento. Foi mais uma obrigação que nós recebemos aí em função, como eu já disse, né, altimetrias aí para regiões prioritárias do nosso litoral norte, né? As bacias do litoral norte. Também nós já fizemos a contratação do modelo digital do terreno para a região. Isso, pessoal, envolve uma burocracia gigantesca que a gente precisa superar, não é? Para conseguir realizar esse tipo de ação. E também nós que é aquela interface que tem ali que vocês estão observando do lado direito, ela está em uma versão inicial com algumas informações neste momento. Outros incrementos importantes, como por exemplo, os avisos da Defesa Civil, que são tão importantes, eles vão ficar centralizados nessa plataforma, entre outros dados de batimetria, topografia, etc. Isso tudo nós observamos que havia necessidade de existir um portal do Estado que centralizasse todas essas informações. Então, por isso, lançamos a plataforma nessa versão e a ideia é que nós possamos incluir aqui no Estado, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, então ela será mantida com recursos do Estado, né, então, dos recursos hídricos, tá? Também, pessoal, nós na questão dos avisos, dos alertas, realizamos aí nos últimos tempos 27 manutenções, estamos encaminhando aí para até o final desse semestre em biométrica que está no nosso estado. E também é importante a gente dizer que, além dessas daqui, nós também poderemos contar 130 estações da Defesa Civil que foram contratadas também pelo Estado. Tá? Por que eu falo isso? Eu entendo que para o cidadão, ele não quer saber se foi a SEMA que fez, se foi a Defesa Civil, ele quer saber se o Estado fez. Tá? E essas estações já estão aí em operação, tá? Grande parte delas. Esses dados serão de informação, ela melhorou, a qualidade melhorou também. Também, como eu falei, da questão da cooperação científica, tá? Aí, a foto que nós tiramos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, tá?
nós firmamos uma parceria com eles nessa questão de gestão de recursos hídricos, então estamos buscando ali o apoio da universidade nesse aspecto. Cito aqui que nós tivemos uma experiência, tá, no ano passado, né, ali no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, tá? Existe uma relação muito grande entre a universidade e os órgãos gestores de recursos hídricos, tá? E da sociedade como um todo, né? O que a gente vê é que há uma cooperação grande para o bem comum, para resolver os problemas. E muitas vezes aqui, a gente não trata muito da questão assim. Então, por que eu falo isso? Porque essa cooperação com o IPH, ela visa justamente isso, né? A aproximação da universidade, levar conhecimento especializado, construir soluções, tá? Toda essa questão, por exemplo, da topografia, batimetria e tal, eles foram consultar, né? Certo? Visando aí um apoio mais financeiro para eles, tá? Então, tudo isso surge a partir dessa cooperação, dessa aproximação que está existindo. Também temos uma cooperação com o Serviço Geológico do Brasil, tá? O SGB, na questão de água subterrânea, certo? Especificamente em relação à questão de poços, a questão de balanço hídrico, né? De disponibilidade, para entender aí como é que funciona o efeito das mudanças climáticas na questão da disponibilidade, né? Então, tudo isso está nesse termo de cooperação com o Serviço Geológico do Brasil. Também, como eu falei, nós criamos, a secretária falou, nós criamos a divisão de segurança de barragens, tá? Mas, ao longo do tempo, nós percebemos que é praticamente impossível lidar com dois assuntos de extrema importância, como a questão da outorga e a segurança de barragens. São coisas que não devem andar juntas, né? Assim, por meio daquele decreto de 2025, tá? Também nós publicamos um novo decreto atualizando aqui as normas de segurança de barragens em 2025 e inserindo ali a questão dos comitês de bacias. A gente não encontrar formas de disseminar o conhecimento, não é possível avançar nessa questão. Então, nós instituímos esse novo decreto, estamos trabalhando aí para publicar em breve, né, uma nova. Atuamos fortemente na questão do fortalecimento aí da participação junto aos comitês de bacias, tá? Na governança, não é? E junto aos comitês. Aprovamos no conjunto, inclusive considerando aí uma experiência que nós consultamos ali em Minas Gerais. Lançamos ainda, né, no ano passado o portal dos comitês de bacias, aí dando transparência, deixar todas as informações disponíveis, datas de reuniões, tá? Buscando aí uma padronização necessária, né, e dar essa força aos comitês, que é a nossa obrigação, né, enquanto Estado. Também nós contratamos uma empresa inspirada no modelo de Minas Gerais, tá? De Minas Gerais não, de Goiás, para assessoramento aos comitês de bacias, que iniciou já desde janeiro, ela está atuando, né? Então essa é uma meta nossa e nós conseguimos aí implantar esse modelo de assessoramento administrativo. E também algo que era uma reclamação muito grande aqui no Estado, que era referente ao custeio dos comitês de bacias, tá? Nós instituímos ali por meio de uma instituição normativa todo um regramento para custeio dos nossos comitês de bacias. Hoje, recebe aqui no Estado diárias, assim como nós servidores recebemos, tá? Diárias, de combustíveis, deslocamento, compra de passagem. Isso tudo nós temos daquela instituição normativa ali, tá, pessoal, para vocês entenderem. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes ainda chega um outro comitê dizendo, vai ter convênio, vai. O que eu vou dizer para vocês, vai ter convênio? Já vou dizer de uma vez para vocês, nós não teremos mais convênios, tá, para a manutenção de comitês. A forma de atuação do Estado vai ser por meio desse mecanismo que nós criamos, da divisão de apoio aos comitês, da instituição normativa de custeio. Nós vamos dar as condições para que os comitês de bacias tenham condições de funcionar no Estado. Tá? Aquele modelo antigo ali, ele se mostrou ineficiente e está funcionando em outros estados. A Sumerê, nossa colega ali, né, chefe da divisão, ela sempre diz que na região Nordeste, como vocês estão mais próximos, vocês pegam a experiência dos outros. Aqui, como nós estamos mais abaixo, né, às vezes a gente não olha o que os outros estão fazendo, mas isso é algo que a gente tem se esforçado muito para ver como é que os outros estados estão fazendo, para a gente também avançar e não inventar aí coisas que não funcionam. E, pessoal, só para vocês terem, para finalizar, vocês terem essa visão do nosso departamento de recursos hídricos, ele tem essa estrutura, tá, como eu já falei, né, divisão de planejamento e gestão que cuida de toda a questão do monitoramento, divisão de outorga, divisão de saneamento, de segurança de barragens, e a última que nós criamos agora, né,
com grande assim, alegria da divisão de apoio institucional aos comitês de bacias. Algumas coisas que eu não falei, então vou citar aqui. Nós recebemos recentemente alguns servidores temporários, tá? Isso tem nos possibilitado avançar em diversas questões. Deu corpo ao departamento, né? Deu uma nova cara ao departamento. Hoje estamos cerca de 50 servidores, e isso que possibilitou que a gente avançasse nessas contratações. Também nós avançamos na questão de uma parceria com o Ministério Público e com a Corsan, referente à questão da fiscalização de impostos, tá? De extrema importância para a regularização. Temos também aqui no Estado um programa estadual de regularização de impostos, tá? Que a gente chama de posto legal, certo? Eu vi que o Maranhão criou um que chama de posto legal, mas agora o nosso posto legal já nosso nome é nosso, né? Que a gente colocou o nome primeiro. Também, enfim, lá no, vocês falaram da questão de mulheres e homens, né? No nosso departamento, as mulheres também são a maioria, tá? Nas chefias ali são 4 mulheres e 2 homens. Então, assim, também as mulheres aqui mandam. Então, seria isso, tá? Muito obrigado e fico à disposição. Bem, pessoal, seguindo aqui a orientação da organização, ô Carlos, nós vamos liberar agora o coffee break, será lá atrás, que são 10 minutos, e você continua, por favor, logo na sequência. Você vem para a mesa para perguntas e respostas aqui do pessoal do colegiado, pode ser? Tá bem. Obrigado, pessoal. Está liberado lá.